E... Olá, personal trainer, professor de educação física, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, tem os professores, as professoras. Por mais uma vez, estou aqui no canal Personal to Life, trazendo mais um conteúdo para ajudar o personal trainer a conseguir 5 clientes por mês. E todos esses conteúdos, eles passam por estratégias ou dentro de pesquisas científicas, ou se são empíricas, ou seja, se ainda não tem ciência, pesquisa por trás do assunto, são assuntos validados, aplicados por mim e por meus alunos personal trainers que atingem esses objetivos aí mês a mês, trabalhando o método do Personal to Life. E eu recebo vocês aqui com muito carinho nesse novo conteúdo, o conteúdo de hoje. Sou o Thiago Tunes, fundador do Método Personal to Life. Eu sou mestre em Ciências da Saúde, em Educação Física e sou especialista em prevenção e reabilitação de lesão. Amo ser personal trainer e, por isso, desenvolvi esse método de personal trainer para que o personal trainer seja valorizado e possa ter espaço para poder levar o exercício físico a todas as pessoas que estiverem de portas abertas ou as quais nós influenciarmos a abrirem as portas para que nós consigamos transmitir o bem-estar em primeiro lugar e, consequentemente, sermos valorizados por isso, sermos reconhecidos por isso, e que a valorização e o reconhecimento traz, sim, ganhos financeiros. Esses que nós merecemos ter, pelo primeiro ponto de levar a qualidade, levar os benefícios, as benesses do exercício físico para todas as pessoas possíveis, certo? E no episódio de hoje, eu vou trazer para vocês aqui uma pergunta. É possível o personal trainer ter o dia perfeito? Existe o dia perfeito para o personal trainer? O dia perfeito para o personal trainer seria conseguindo um monte de cliente vindo procurar, ganhando muito dinheiro, nadando em rios de dinheiro, seria dias perfeitos. E aqui, esse conteúdo de hoje, através de ideias baseadas na neurolinguística e na neurociência, eu vou pedir a ajuda de vocês. Vocês vão me ajudar a construir o que é esse dia perfeito do personal trainer. Mas, claro, construindo um eu personal trainer para você conseguir aplicar tudo de técnico que o profissional de educação física adquire já desde os primeiros dias de faculdade, certo? Então, com muito prazer, eu gosto de trazer aqui ideias que eu já aplico dentro do curso do Método Personal to Life e semana a semana, dia a dia, após as pessoas que foram formadas pelo curso, pelo método, a gente descobre coisas novas de trabalho dentro do escopo do personal trainer. Então, nós sabemos que a rotina do personal trainer, ela é uma rotina que não varia muito para a maioria dos personal trainers, certo? Como que é essa rotina do personal trainer? Ele acorda cedo, alguns na casa das 4 da madrugada, outro na casa das 5, outro na casa das 6. Eu já acordei todos esses horários. Hoje eu acordo 6 horas, muitas vezes para poder exercer como personal trainer, mas muitas vezes por organização de agenda para produção, para produzir eu como empresa. E aí a rotina do personal trainer passa logo cedo, já dando as primeiras aulas, aí geralmente no meio do dia ele vai treinar, né? A gente sempre, as academias que eu passei, a maioria dos personal trainers treinavam no meio do dia, né? Os que treinavam, tem esse detalhe importante, né? O profissional que consumia o produto que ele vendia, isso era muito importante, né? Esse talvez seja uma das poucas profissões, ou melhor, a profissão de serviço na qual a gente pode consumir o produto que a gente vende, que a gente vai ter lucro, né? Se pensar em produtos, se as pessoas consumirem os produtos que elas vendem, elas não vão ter lucro, né? Elas vão ter perdas. Então, os profissionais, né? A gente sempre encontrava os profissionais
na hora do almoço. Essa é a rotina do personal trainer, geralmente é o horário do personal trainer treinar. E dentro da rotina, alguns, na maioria dos que eu convivi, não tinham aulas logo no começo da tarde, e aí iam dar aula já no período da noite. E essa, mais ou menos, era a rotina do personal trainer. Bom, dentro dessa rotina, existem muitos acontecidos, não é? Acontecidos como a gente dormir mal e ter que acordar cedo para ir trabalhar, ou dormir bem. Então aí você vai montando, né, a sua rotina, que cada dia pode variar, né? E aí esse dia perfeito ele depende de alguns fatores que nós vamos construir junto aqui nesse conteúdo. E aí a gente começa, né? Já logo a primeira aula, e aí o cliente chega no horário, chega disposto, chega animado. Isso também é excelente, né? Pensando nesse cenário. Ou, muitas vezes, como é que o cliente chega logo cedo? Noite mal dormida também, tudo dolorido, tudo doente, sem ânimo nenhum, sem motivação nenhuma. E aí entra o nosso papel de personal trainer, entra o nosso papel de profissional, de entende o primeiro pilar, que é levar o bem-estar, e o bem-estar, através da ferramenta exercício físico, vai levar as benesses para a pessoa já logo nas primeiras horas do dia. E aí nós vamos ter que nos esforçarmos. E aí, qual desses pontos, né? Eu estou citando 2 a cada momento da rotina. Em qual desses pontos entraria dentro da característica de perfeição do dia do personal trainer, né? E aí a gente vai treinar. E aí chega no meio do dia, a gente vai treinar, tem disposição, tá animado, nos alimentamos direitinho, ou muitas vezes pela correria, uma aula atrás da outra, sem ter tempo muitas vezes de ir ao banheiro, sem conseguir muitas vezes colocar nada na boca, mal bebe água. E aí vai treinar, tá cansado, tá fraco. E aí, qual que desses pontos entraria na perfeição? E aí o personal trainer tem agenda cheia, né? E aí ele treinou correndo, almoçou correndo e começou à tarde. Logo cedo ele começou à tarde e não teve tempo nem de fazer uma ligação, mandar uma mensagem para a esposa, para a namorada, para amigo. Já começou à tarde porque a agenda tá cheia, tá lotado. E aí ele começa, uma aula atrás da outra, sem ter tempo de ir ao banheiro, ou não, né? Ou aluno chegando no horário, disposto, direitinho, não atrasa, né? Aonde entra a perfeição de todos esses pontos? E aí chega no fim do dia, né? Às 11 da noite, 10 da noite, 9 da noite. Eu também já tive a oportunidade de passar por todos esses horários lá no começo da carreira. E aí a gente passa por todas essas disponibilidades de ações do dia do personal trainer. E como é que a gente reage com cada uma delas? Qual delas é a perfeição, né? Do dia do personal trainer. Então eu citei aqui mais ou menos como que é a rotina do personal trainer, do professor de educação física que realiza trabalhos individualizados e acrescento algumas coisas, né? Muitas vezes profissionais de educação física, personal trainers que disponibilizam trabalhos personalizados, por exemplo, na água, professores de natação. Tem ainda aquela questão da troca de roupa, se enxuga, toma banho, às vezes nem toma banho. A gente sabe, muitas vezes, podendo, se não tomar banho, podendo ter alguma doença em razão de ficar úmido. Ou seja, aonde é a perfeição desse processo todo? Aonde está a perfeição do dia do personal trainer, pensando nesses prós e contras que vivemos dentro da nossa rotina? Então, para você que tá antenado com a ideia de se desenvolver numa carreira organizada, se desenvolver numa carreira na qual te tragam dias perfeitos, esse conteúdo de hoje é exatamente para isso, é exatamente para ajudar, para fomentar e para mexer na cabeça, na mente do profissional, para se entender e sim querer fazer mudanças. Eu gosto sempre de fazer um paralelo sobre mudança em relação a casas. Se você mora numa casa e já fez uma mudança para uma outra casa, você sabe o quão trabalhoso é fazer uma mudança. Dentro de nós, para a gente fazer uma mudança, em especial em razão da profissão, não é diferente. Toda mudança ela gera um desconforto, geram problemas, mas se você tiver organizações adequadas, você vai conseguir passar por esses problemas, passar por essas dificuldades e ter os dias perfeitos. Então, se você tem essa consciência,
fica aqui que esse conteúdo vai ajudar bastante a entender esse processo e me ajudar a construir o que é o dia perfeito do personal trainer. Agora, se você considera que você tá ok, beleza, os dias que eu passo, se eu não durmo bem, beleza, eu vou embora, não treino, não crio rotina, não defino exatamente como eu vou fazer, não tenho o tempo para minha família, o tempo para mim, o tempo para cuidar da minha vida, para me aprimorar num curso, num método que apareceu para mim agora, por exemplo. Se você não se importa, exatamente não vai te ajudar essa questão. Mas, volto lá, né? O que nós vendemos como personal trainer? Nós vendemos os benefícios do exercício físico, é isso que nós vendemos. E aí, se você não utiliza desses benefícios, você vai ficar igual eu como cristão, né? Eu gosto de um cristão espírita, eu gosto muito de lembrar também das lições de Jesus, né? Você vai ficar como um sino que tine, ou seja, um sino que só faz barulho. Você só fala, você não pratica aquilo que você vende. E logo, se você não pratica aquilo que você vende, você em algum momento vai acabar falhando na consistência em explicar o que é aquilo para alguns perfis de clientes que necessitam dessas explicações mais aprofundadas. Então, dá um insight aí, muda a mente e vem para o ramo do personal trainer que sabe aonde tem que começar, que tem que começar lá dentro da mente, que tem que começar no interior. Então vem que esse conteúdo é bom também. E eu tenho produzido conteúdos assim também dentro do curso. Por quê? Porque eu entendo que isso é uma grande oportunidade para o personal trainer, que quando ele entende o poder que ele tem na mão, ele se fortalece, ele se motiva. Então eu trago isso também dentro do curso do Método Personal to Life, de mostrar muitas vezes que lá dentro do método, dentro do curso, existem profissionais, e você também que está assistindo esse conteúdo, pode ser muito melhor tecnicamente do que eu. Pode ser muito melhor tecnicamente do que eu. Ou você pode trazer técnicas, muitas vezes aqui, se fizermos um paralelo, se fizermos uma mesa redonda, que vão ajudar muitas pessoas na qual eu não consigo ajudar, por exemplo. E aí eu teço muito essa questão dentro do curso também para mostrar que, diferentemente de muitos profissionais que vêm aqui nas redes sociais para vocês falar que a faculdade não te ensinou nada, a faculdade não te deu nada. Gente, é aí que começa a desvalorização da profissão, tá? Porque se nós escolhemos educação física lá atrás, é porque alguma coisa mexeu com a gente. Alguma coisa dentro dela mexeu com a gente. E aí, eu vou parafrasear um grande amigo meu aqui, parceiro também, o Leonardo Lima, professor, coloca conteúdos fantásticos, que ele fala assim, né? Não foi você que escolheu educação física, foi a educação física que te escolheu. Por quê? Porque você abriu o campo e viu alguma coisa interessante na educação física. Então, se você entende que a faculdade não te deu nada e você está procurando cursos para suprir, eu sinto lhe dizer, mas tem um buraco aí que você vai ter que sanar ele valorizando o que você teve sim na graduação. Por quê? Muitos conteúdos que nós já trazemos da graduação, se nós soubermos usar, a gente vai ter dias e mais dias perfeitos como personal trainer. Então começa ali, valorizando os conteúdos que você já teve dentro da faculdade. E aí, dentro dessa construção, é uma oportunidade muito grande a gente entender que o que nós trazemos já é muito valioso e podemos ajudar muitas pessoas. Então, ter essa consciência vai ajudar a transformar muitas ações que passamos no dia que poderíamos imaginar como atrapalhar um dia perfeito e se transformar num dia imperfeito, o pior dia da minha vida, em dias bons, produtivos. Então começa ali, esse é o passo, essa é a oportunidade. E aí eu gosto sempre de lembrar uma historinha que ilustra bastante essa questão de podermos transmitir esse nosso conhecimento e quando entendemos o passo a passo, entendemos a fortaleza que somos já desde os primeiros dias, as primeiras matérias de faculdade na educação física, a gente vai se transformar também. Então, a gente, para ter a capacidade de transformar as pessoas, a gente vai se transformar também.
ou já entrou na educação física transformado, ou com pelo menos a semente da transformação, na qual a educação física te enxergou e te escolheu. E aí eu tenho uma história muito bacana que eu casei já, sou casado há bastante tempo. Se eu errar o cálculo aqui, minha esposa está me escutando, ela vai ficar bem brava comigo, né? Mas a gente se casou lá em 2007. Não, foi em 2009. Não, foi em 2007. Ela vai ficar brava comigo, porque eu estou confundindo aqui as histórias. Foi em 2007 que a gente casou. Então, fazendo o cálculo aí, a gente vai completar. Nossa, tá difícil de matemática hoje, hein? Deixa eu ver. 3 com 10, 13, mais 1, mais 2, 14 anos? 15 anos de casado? Isso aí. Bom, a gente tem bastante tempo de casado e desde os primeiros dias eu já era profissional de educação física, já atuava como personal trainer, e desde os primeiros dias ela já começou a falar para mim, né? Falou, mas como é que você consegue acordar às 5 da manhã feliz? Como é que você consegue acordar, puxa vida, esse horário feliz? E aí sempre foi muito interessante a minha explicação para ela, que eu acordava sentindo que eu ia ajudar alguém, que eu ia levar algum benefício para alguém. É um benefício aleatório? Não, um benefício que eu já trazia na faculdade e fui me aprimorando curso após curso. Fui me melhorando curso após curso, sabendo que eu iria poder ajudar cada vez mais pessoas e cada vez mais aqueles que já estavam comigo. E aí ela não entendia muito bem no começo e sempre me questionava, e em rodas de amigos ela sempre falava para as pessoas, eu falei, meu, eu não entendo como ele acorda tão cedo feliz. Como é que alguém pode acordar cedo feliz? Não dá para confiar em uma pessoa assim. E aí a gente, dentro, ao longo dos anos, ela foi entender isso daí, sabe quando? A primeira formação dela foi em administração de empresa. E aí ela foi entender isso, aproximadamente, talvez eu erre aqui a data, né? Mas ela resolveu fazer educação física em 2012 para 2013. Ela resolveu fazer educação física e ali ela entendeu o porquê que eu acordava cedo e feliz. Ali ela começou a entender já nas primeiras aulas da faculdade, que ali era uma oportunidade da gente poder transmitir o conhecimento para as pessoas. E essa é uma história muito bacana que começa a transformar a vida do personal trainer e a gente conseguir construir os dias perfeitos, né? E teve uma situação também que mexeu muito comigo, e aí arrisco dizer, talvez, né, alguns dias que eu considerei que foram dias imperfeitos na minha vida como personal trainer, foi quando minha mãe foi diagnosticada com câncer de mama. Eu já tinha perdido avô por parte de pai naquela época, não tinha perdido entes mais próximos, tinha perdido meu avô por parte de pai, ele não era muito próximo de mim, mas a ideia de que minha mãe teve câncer de mama e eu poderia perder a minha mãe, aquilo, gente, me fez um mal e eu deixei atrapalhar na minha vida profissional. Então, tudo que acontecia no meu dia, que poderia ser perfeito para muitos profissionais, para mim, não a situação estava complicada. E aí, claro que eu detectando essas reações, como eu disse aqui, eu gosto muito de estudar, além da parte técnica, fisiologia, biomecânica, cinesiologia, educação física, eu estudo bastante. Fiz o meu mestrado recentemente em treinamento HIIT, as variáveis fisiológicas e psicofisiológicas. Então, eu gosto muito de estudar isso, mas eu também gosto muito de estudar a neurociência, neurolinguística, o processo de mindset. E dentro desse processo eu já estava estudando algumas coisas e eu comecei a perceber que eu precisava fazer algumas transformações na forma como eu estava enxergando aquele diagnóstico de câncer de mama da minha mãe. E aí eu falo, personal trainer, existem muitas variáveis que podem atrapalhar e transformar o seu dia em dia imperfeito? Existem muitas. E eu gosto sempre de traçar um paralelo também trazido por grandes estudiosos, um dele que eu gosto de estudar bastante, um economista chamado Nassim Taleb, que ele estuda probabilidades. E aí eu falo para você, você trabalhando direitinho, dia após dia, estudando, aplicando, tendo um mindset forte, qual a probabilidade de dar algo errado na sua profissão? A probabilidade é muito baixa, certo? Ou seja, nós conseguimos manipular a probabilidade, mas existem muitos fatores da natureza, muitos fatores da vida que nós não conseguimos controlar, e esses fatos, esse autor chama como cisnes negros. São os acontecidos que, mesmo a gente querendo controlar, a gente não controla.
E sabe como a gente está preparado para esses cisnes negros? Não é conhecendo, e é aí que eu gosto, eu coloco dentro do curso do método Personal to Life, não é conhecendo fisiologia, não é conhecendo biomecânica, não é conhecendo variáveis fisiológicas e psicológicas e psicofisiológicas. Não é. É você conhecendo o que te transforma mais forte aqui, na mente. Então, esse é o início do meu curso do método Personal to Life. Então, quem já participou, e os meus alunos sabem aí, agora há pouco entrou um parceiro meu aí, o Ângelo, ele sabe disso, que começa daí. Entendendo esse ponto, a gente vai passar por situações na qual nós conseguiremos transformar o que era imperfeito em perfeito, entendendo esses pontos. E aí eu digo, claro, vai ter sempre alguém que vai assistir esse conteúdo. Tem meu parceiro João aí, que ainda está aqui comigo, que vai, obviamente, entender que muitos profissionais, a gente já escutou isso, não é mesmo, João? A gente já escutou isso que coloca questionamentos. Falar, imagina, essas coisas aí não funcionam. Eu vou só aplicar o treinamento mesmo, vou fazer o teste, ver qual é a frequência, a zona de treinamento dele para ele ganhar, queimar gordura, para ele ganhar a parte cardiovascular. Eu vou calcular isso aqui, vou fazer, vou dar resultado para ele, pronto. E quantos profissionais que têm esse conceito que acaba sendo uma crença, né? E aí existe a diferença, né, entre opinião, convicção e crença, né? A crença é aquilo que você não consegue mudar de jeito nenhum, por mais que você mostre na ciência para o cara que existe essa possibilidade de mudança. Então, quando o cara tem essa crença, não adianta, a gente só olha e espera, não é mesmo? Meu parceiro Joãozão comentou aí, opa, é isso mesmo. E aí, nesse sentido, quando a gente entende esse processo, a gente diminui essa objeção. Agora, tem objeções também, que é inata de algumas pessoas, e a gente tem que esperar, que é aquela do que eu gosto de brincar do hard, que é um desenho antigo, né? E se me chamar de velho, ó, eu vou falar, hein, gente? Se algum dia eu tiver algum comentário aqui, ei, Thiago, você é velho, lembrou do desenho do hard, hein? Pô, sacanagem, eu tento cuidar aqui com a musculação, com o treinamento, alimentação saudável para parecer mais jovial. Se me chamar de velho, eu vou me sentir ofendido. Brincadeira, gente, eu aceito a idade também. E aí o hard, ele sempre falava assim, né? Tudo que acontecia, ó céus, ó vida, isso não vai dar certo. E, cara, tem muito profissional, nós hoje falávamos sobre isso, eu e o João conversávamos sobre isso, o profissional que não enxerga muitas coisas e não quer enxergar, porque ele é pessimista, não é da sua época, né? É claro, é que você é jovenzinho, né, João? Você é jovenzinho mesmo. Tá cheirando a leite ainda, né? Mas tudo bem, tem um caminho a percorrer, você vai chegar aqui, viu? E aí, gente, a gente fala desses profissionais que sempre vê com pessimismo os acontecidos. Então tá sempre nessa ideia do ó céus, ó vida, isso não vai dar certo. Esse é o pessimista. Mas eu digo a você, essas objeções, elas podem ser quebradas de duas formas. A primeira delas é você consumindo esses conteúdos, e tem uma coisa muito importante também, de algumas pessoas que eu sigo nessa parte de neurolinguística e neurociência, se você segue muita gente e você tenta aplicar um pouco de cada um, você vai estar como uma rede aberta, assim, hora você vai ficar preso na rede, hora você vai cair. Então, foca em conteúdos que vão fazer você crescer profissionalmente, crescer pessoalmente, e se fortalecer. E, consequentemente, você ganhar financeiramente com isso. E como eu gosto de dizer, dentro da educação física, nós investimos, quem investe, quem aplica em si próprio, quem aplica nos seus próximos, tem resultados, então nós merecemos receber por isso. E aí, quebrar essa objeção é esse caminho, é você escolher um método, um treinamento que vai te mudar, que vai te modificar, que vai fazer você ser melhor profissionalmente. Ou então, outra forma que você tem a fazer é esperar acontecer algo muito grave. Ou você começar a perder clientes, ou você começar a se enroscar, porque eu citei aqui uma questão, né? Lá no começo do conteúdo, um dia perfeito para muitos profissionais que eu enxergo, mas isso tem prazo de validade, é aquele profissional que tem a agenda lotada. Ele fica feliz em falar que começou às 6 da manhã e terminou às 11 da noite. Só que isso daí dá 2, 3 meses, o cara não consegue fazer mais nada. E aí ele percebe, ele imagina que está realmente produzindo bastante, ganhando bem,
E citei um exemplo aqui recentemente de um conhecido que ganha R$ 7.000, que isso, dentro da área de educação física como personal trainer, é acima da média. Só que o cara dava aula das 5 às 11, por quê? Por cada aluno ele cobrava muito pouco, muito baixo. E aí ele não tinha tempo para mais nada, para a família, para ele, para aprender coisas novas. Então, você em algum momento, para quebrar essa objeção, você vai ter esses dois caminhos, seguir o lado certo, ou então você vai cair do cavalo em algum momento, dar alguma coisa muito ruim, muito grande, para você botar o pé para trás, e aí eu trago um dado aqui que é triste para mim. Triste, porque eu amo educação física. 80% das pessoas que se formam abandonam a educação física. Ou você vai trilhar para esse caminho de abandonar, ou você vai cair na real e falar, opa, peraí, deixa eu seguir aqui, quebrar essas objeções e partir para o caminho de fazer dias perfeitos como personal trainer. E aí, gente, eu falo aqui para você, qual é a forma errada de você utilizar esse mindset dentro desse processo todo que eu expliquei? Então não vai adiantar também você seguir um processo e falar assim, entendi. Eu tenho que melhorar minha cabeça, tenho que ficar mais forte na minha forma de pensar, eu tenho que organizar a minha agenda, que aí a gente vai chegar nesse passo a passo do dia perfeito do personal trainer, eu tenho que organizar a minha agenda, ter tempo para mim, ter tempo para minha família e ainda assim ganhar dinheiro. Só isso para você não vai adiantar. Só isso para você não vai adiantar. Por quê? Porque uma coisa que rege a vida do profissional de educação física hoje é vendas. Nós lidamos com pessoas. Você vai lidar com pessoas, se você ainda não começou, você já lidar com pessoas. E pessoas, existem padrões de probabilidade. Só que lembra que eu falei da probabilidade, dos estudos da probabilidade na Cintaleb? Existem os cisnes negros. Quando você começa a entender as probabilidades, a forma de lidar com as pessoas. E eu disse também que um dos pilares que tenho aqui, trago no método do Personal to Life, é a gente levar benefício às pessoas. E, consequentemente, é o segundo pilar, ganhar dinheiro com isso. A gente pode ter pessoas que nos procurem, mas se a gente ficar só nessa via de uma mão só, a gente em algum momento pode também não ter mais ninguém procurando, não ter mais clientes. Então a gente tem que também ter a via de mão dupla. Nós influenciarmos as pessoas a elas se abrirem. Logo, se a gente lidar com pessoas, a forma da gente pensar que é apenas eu estudar a parte técnica e ter o pensamento forte que isso vai acontecer, pum, abriu aqui o gênio da lâmpada, né? Pode fazer 3 pedidos. Quero ser um personal trainer que trabalha pouco e ganha muito. E o terceiro pedido deixa para minha esposa escolher, que ela vai adorar o terceiro pedido aí. Talvez ela peça algo bem caro. Bom, não sei. Mas não adianta deixar. Esse vai ser o jeito errado. Agora, qual é o jeito certo de você aplicar esses passos que nós estamos comentando aqui nesse conteúdo de hoje? A forma correta da gente aplicar esses passos é você ter um começo, ter um início. E esse início é você lembrar já o que mexeu com você para você entrar na educação física, para você escolher o curso ou ser escolhido pela educação física. Começa a fazer esse trabalho mental. Fazendo esse trabalho mental, com certeza você vai chegar no ponto de lidar com as pessoas de alguma forma. E dentro do processo da educação física, nós trilhamos filosoficamente um caminho de cuidar do físico da pessoa, educar o físico da pessoa, que dentro da educação física nós sabemos que não é isso, não é educar o físico, mas é transmitir os benefícios da educação física, ou seja, das disciplinas que cursamos para as pessoas. Quando começamos a entender esse passo, aí a gente entra no próximo passo, que é organize a sua agenda. Se você organiza a sua agenda, você diminui a probabilidade de dar algo ruim. Quando você organiza a sua agenda, vou acordar tal hora, vou ter esse horário disponível. Thiago, mas eu não tenho aluno ainda, não comecei a ter aluno ainda, ou só tenho aluno no período da tarde, então eu vou começar a acordar, só 8 horas, 9 horas, que eu gosto de dormir bastante. Aí já começa uma desorganização de agenda que, quando clientes te procurarem, você vai ter muitas dificuldades ou não vai conseguir se organizar para atender aquele cliente de manhã. Thiago, mas eu escolhi não atender cliente de manhã, eu vou atender só à tarde e à noite. Tudo bem, aí é uma organização que ainda assim eu digo para você, pensando hoje, como eu disse aqui num ponto do personal trainer, que tem que vender, tem que aprender a vender, existem tempos de estudo, existem tempos de aplicação da parte online e existem estruturações da sua empresa, ou seja, você é uma empresa.
Você está lidando com pessoas, está recebendo dinheiro, você está ou investindo ou gastando esse dinheiro, ou seja, está entrando e saindo, você é uma empresa. E ainda assim, digo para você, organize esse horário para acordar cedo e fazer uma produção. Tem um parceiro meu que ele trabalha só com online, o Matheus, e eu cito bastante ele porque ele pediu algumas forças em relação a essa parte de mindset para mentorar ele, porque ele trabalha só com online. Então ele fala que ele tem até medo do presencial, mas o medo, como eu costumo dizer, o medo geralmente ele é de algo desconhecido ou algo que nós fazemos pouco, né? É algo que nós vivemos pouco, então nós não encostamos naquilo, a gente tem medo, né? E aí, conversando com ele, ele falava para mim que acordava 10 horas da manhã. Eu falava, tudo bem, você consegue praticar tudo que você precisa, ganhar o seu dinheiro. E aí ele começou a perceber algumas demandas da vida, na qual eu já ia falando para ele anteriormente, como, por exemplo, ele começou a namorar, e aí você vai tomando alguns tempos, né? Ele começou a fazer alguns cursos que ele ainda não fazia, nessas questões do personal trainer. E aí ele falou, puxa, Thiago, agora eu tô vendo realmente que eu vou precisar acordar cedo. E teve uma dificuldade enorme, mas ele já entendendo esse processo de organização, que ele já fazia, né, antes mesmo de conversar comigo, ele começou, reorganizou a vida dele e viu que ficou muito mais produtivo. Então, se você organizar a sua agenda como personal trainer para trabalhar presencial, e já deixa uma janela aqui, um bônus nesse conteúdo, já abra tempos na sua agenda diariamente ou semanalmente, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, para começar a estruturar conteúdos digitais e produtos digitais. Fica aí. Eu aqui do canal eu trago alguns conteúdos para falar dessa questão do produto digital, mas tem um vídeo aí no feed que ele testa inteirinho como que faz para você construir esse seu produto digital. Esse trabalho que eu chamo de mentoria, ou seja, nós muitas vezes, personal trainer, procuramos mentores, né, para nos mentorar, mas nós somos mentores dos nossos clientes. Porque não basta só montar o treino e colocar para ele. Você tem que criar caminhos para fazer com que ele realize aquele treino. E pensando nessa questão, qual é a estratégia para o dia perfeito do personal trainer? Quando você trabalhou essa organização, você diminui a probabilidade, mesmo assim acontecem fatos, você vai saber utilizar o mindset já construído para transformar aquela situação em benefício. Como? Eu citei aqui, se o cliente chega atrasado, a gente tem cliente que chega atrasado, atrapalha a construção do nosso treino? Tem muito, acontece demais. Se você entende que você vai aceitar o atraso daquele aluno pela necessidade que ele tem e vai explicar para ele da forma que o perfil dele aceita, a importância dele chegar cedo, mas mesmo assim, você não vai fazer com que aquilo transforme seu dia em imperfeito, porque você vai lembrar que você está passando o benefício para ele e que exercício físico pode transmitir benefícios até em 20 minutos de treino, até em 30 minutos de treino, até em 8 minutos de treino, como o método Tabata, por exemplo. Lembrando desses detalhes técnicos e aplicando dentro do mindset, você consegue transformar aquele momento que poderia ser imperfeito em um momento perfeito. E lembrar ainda mais, transformando todo esse mindset, você lembrar que tem outras pessoas me vendo. Logo, se eu aplico o meu melhor ali dentro aquilo que seria um problema, outras pessoas estão vendo que eu sou profissional, que eu trabalho muito bem. E você tem essa condição de fazer isso. Bom, Thiago, mas você citou aí que sua mãe teve câncer, né? E aí você falou que teve dias imperfeitos na sua profissão, foram os únicos dias imperfeitos na sua profissão. Sim, foram. Por quê? Porque eu estava com medo do desconhecido, perder um familiar próximo, tá? Minha mãe, graças a Deus, se recuperou, né? Não terminei o desfecho da história, né? Sacanagem. Ela se recuperou, terminou o tratamento, tá em alta, não teve recidiva. Pode ser que aconteça, a gente sabe que a probabilidade pode ser geneticamente, né? Mas, beleza, tá nos cuidados. Mas como que eu fiz? Lembra que eu falei que eu gostava de estudar já neurolinguística e neurociência? Eu comecei a perceber que estava atrapalhando aquilo que eu mais gostava de fazer na minha vida, que eu citei a história da minha esposa olhar para mim quando eu acordava às 5 da manhã e falava assim, como é que consegue acordar feliz às 5 da manhã? Eu comecei a lembrar desse meu propósito, que era levar o benefício ao cliente, seja no tempo que for, seja no quantos dias que forem, eu comecei a lembrar naquilo, que o cliente, naquele momento que eu estava sendo personal trainer, ele era mais importante naquele momento do que os meus problemas. E os meus problemas poderiam sim ser solucionados ou parcialmente solucionados inicialmente aqui. E depois eu ia fazer alguma coisa. E percebendo isso, eu comecei a fazer essa transformação dentro desse objetivo e transformar esses problemas em perfeição também. Puxa vida, Thiago, é perfeição? Sim, perfeição. Perfeição dentro do personal trainer, como é o tema de hoje. Existe o dia perfeito do personal trainer? Saindo dali, se você não é mais personal trainer e tem algo te incomodando, algo atrapalhando, transformando o seu dia em imperfeito, aí existem outras estratégias
que vão transformar também esses fatos. Mas não é no dia de hoje, não é agora nesse conteúdo. E aí, pensando em outros fatores, vários fatores, se quisermos criar trilhos mentais aqui, que os acontecidos, a gente imaginar o que a gente pode fazer, que isso é importantíssimo dentro da neurolinguística, que é você fazer os trilhos mentais e transformar aquelas situações, mesmo se elas não aconteceram, quando acontecerem, você vai ter mais facilidade de lidar com aqueles problemas. E aí eu digo para você, gente, assim como eu, desde que eu me formei e dei minha primeira aula de personal, que foi no dia 8 de abril de 2004, os únicos dias que eu tive imperfeito na minha área de personal trainer foi esse dia que eu comentei para vocês sobre o diagnóstico de câncer de mama da minha mãe. O resto, eu transformei tudo em dias perfeitos. Então, chegamos aqui ao final. Espero ter fortalecido você para você transformar os seus dias em dias perfeitos. E se esse conteúdo fez sentido para você, curta aqui, comenta, por favor. Ajuda aí esse conteúdo chegar a mais pessoas, inclusive personal trainer, porque você, por ser personal trainer e comentando aqui, chega. Mas não fica com medo de chegar em outros personal trainers, não, viu? Porque isso daí vai ajudar a área, não vai ajudar ele e vai em detrimento seu, ou seja, em seu prejuízo, não vai não. Então, indica para outras pessoas também que vai ajudar, e aí a gente forma uma rede de profissionais que estão bem, e aí esses profissionais que estão bem sempre terão clientes. 5 clientes por mês, como eu prometo aqui com técnicas, e todo mês utilizando as técnicas, tendo esses clientes. E podendo escolher eleger esses clientes dentro da sua agenda, ter agenda lotada se você quiser, mas ter clientes bons e que você seja valorizado e ganhe o valor necessário por isso. Muito obrigado por ficar até aqui. Até o próximo conteúdo. Valeu! Eu demorei um pouquinho mais.